Olá, queridos amigos, aqui é a Sandra Amaral, fisioterapeuta, e o título do vídeo de hoje é Viva, a vida é uma festa. Reflexões sobre este filme que assistimos há algum tempo atrás aqui no consultório e tivemos um debate após o filme e eu trago aqui para vocês agora algumas reflexões que fizemos nesta ocasião. O filme, na verdade a animação, passa-se no México e conta a história do Miguel, que é um menininho que tem um talento incrível para ser músico, mas na família dele ninguém pode ser músico porque algo aconteceu antes dele nascer. O que aconteceu? A sua tataravó, ela foi abandonada pelo marido, pelo seu tataravô, que saiu no mundo para ser músico e nunca mais voltou. Isso deixou uma ferida muito grande nessa matriarca, que para sobreviver aprendeu a fazer sapatos e foi passando a tradição de filha para pai, de pai para filho, chegando até a geração de Miguel, que é um menininho que tem que entrar nessa tradição de fazer sapatos, mas ele tem um talento nato incrível para tocar. E ele se sente castigado porque ele não pode falar de música, nem tocar um instrumento, porque isso se transformou num tabu no funcionamento daquela família. E tanto é que na casa é proibido falar de música, é proibido tocar, e as pessoas vão seguindo essa tradição sem nenhuma reflexão, não pode, não pode, e aí obedece. Ernesto de la Cruz é o cantor mais famoso do México, segundo ali a história da animação. E ele morreu no palco ao cair um sino enorme em sua cabeça. Então era um músico famoso que morreu de uma forma violenta e inesperada. O Miguel ama, adora esse Ernesto de la Cruz. Escondido, de forma escondida, ele sabe cantar as músicas de forma instintiva, ele sabe até tocar, mesmo sem ter um instrumento. Incrível isso, né? E aí a gente vai entendendo que existem algumas habilidades que são natas e aparentemente inexplicáveis. Aparentemente, há algumas explicações. Por exemplo, quem acredita na reencarnação vai entendendo que provavelmente essa criança já teve essas habilidades, já desenvolveu essas habilidades num passado e agora volta com elas prontas. E aquele que nunca tocou um violão tem muito mais dificuldades para aprender. E o filme vai nessa linha da reencarnação também. Então o Miguel adora esse Ernesto, porém a avó de Miguel é uma mulher, é a matriarca da família, ela reage fortemente a qualquer tentativa do menino tocar. E ela chegou a quebrar um violão que o menino fez ali a duras penas. Olha o talento dele, né? Ele pegou ali uma madeira, cordas e fez um violão e tocava escondido. Quando a avó descobriu, ela amava o neto, mas ela quebrou o violão, destroçou. Tal era o pânico dela de que alguém da família pudesse vir a ser músico e provavelmente abandonar essa família. Então, na casa, essa avó era a matriarca, mas vivia ali a bisavó. Ela era uma senhorinha meio sem memória, era a mãe da avó de Miguel. Essa bisavó era a filha que foi abandonada junto com a mãe quando o tataravô de Miguel sumiu da família, abandonou a família para ser músico. Então, essa mãe e essa filha continuaram a tradição da família e essa filha, essa menininha, hoje ela é a bisavó de Miguel e vive ali na casa, é cuidada, mas é meio esquecida e ela tá ali vivendo. Porém, a filha dela, que é a avó de Miguel,
é altamente enérgica e manda ali na parada, no pai, na mãe de Miguel, no Miguel. Ela é a grande matriarca que assumiu essa personalidade forte da tataravó de Miguel, que é levando a família ali a punho e ditando as regras do que pode e do que não pode, como um mecanismo de se proteger, inclusive do abandono que houve ali na ancestralidade, né? Então, há uma fidelidade ancestral nas gerações de mulheres que reagem fortemente a um evento do passado remoto da família, mesmo sem elas terem vivido esta perda na atualidade. Então, veja, a bisavó de Miguel, que é a velhinha desmemoriada, ela sofreu o abandono do pai. Depois ela teve uma filha, que foi a avó de Miguel. Essa avó de Miguel nunca sofreu pelo abandono. Depois teve a mãe de Miguel, também nunca sofreu pelo abandono. Tinha ali o pai, a mãe, porém ela reagia como se tivesse sido ela a abandonada. Tal era o pânico e o pavor de que o neto pudesse vir a ser músico, e sem que ela soubesse, ela era fiel a essa tradição ancestral de demonizar a música em prol, na cabeça dela, no sentimento dela, de uma união familiar. Isto nos leva a pensar quais são as nossas fidelidades familiares quando reagimos de tal forma que nem nós entendemos o porquê. Nós vamos repetindo a tradição de alguém que era desse jeito, que fazia desse modo, e nós estamos sendo e fazendo deste modo e nem refletimos muitas vezes do porquê estamos fazendo isso. Estamos sendo fiel a algo que aconteceu com outras pessoas que não nós, e não olhamos para essa situação para trazermos consciência para ela, né? E aí a animação mostra que os espíritos no mundo dos mortos, no dia dos mortos, né, aqui no nosso 2 de novembro, eles são liberados para virem na terra dos encarnados. Eles são liberados para visitar as suas famílias, porque lá tudo tem uma ordem também. Só que eles só são liberados mediante a checagem de que eles estão sendo lembrados pelo familiar. Então o familiar tem que pôr uma mesa, fotografia, flores, algum alimento como memória e reconhecimento desse familiar morto. Se o familiar vivo, encarnado, não faz isso, o familiar morto perde o direito de vir visitar a família. Que interessante isso, né? Se não houver foto ou lembrança de quem morreu, eles não podem sair da cidade espiritual e correm o risco de desintegrar, sumir, desaparecer. Como o Miguel, depois nós vamos saber como, ele vai lá, ele dá uma escapadinha e ele dá um jeito de ir lá no mundo dos mortos sem morrer, e ele faz um amigo ali, e esse amigo tem um velho que tem um violão, e esse velho, por ter sido esquecido pelo seu familiar, chega uma hora que ele desintegra. Então é uma alegoria mostrando pra gente a importância de lembrarmos das boas coisas, mesmo que aquela pessoa tenha sido uma pessoa difícil, se faz parte do nosso núcleo familiar, lembrarmos de uma forma, pelo menos fazendo uma oração, lembrarmos de uma forma boa dos momentos bons que aquela pessoa nos proporcionou, porque isso chega até a pessoa como uma forma de bênção. As bênçãos, o poder das bênçãos podem atravessar o mundo dos vivos, chegando até o mundo dos mortos. E a animação mostra também que os acidentes revelam verdades. Quando o cachorrinho puxou a toalha da mesa e caiu o porta-retratos, aquele porta-retratos que ficava ali, que ninguém mexia de anos,
Miguel descobriu que uma parte da foto de seu tataravô estava dobrada, escondendo um violão. Então a família colocava ali o porta-retratos, mas escondia dobrava a foto de forma a não mostrar o violão. Mostrava o tataravô, mas não mostrava o violão. E quando o cachorrinho puxou a toalha e aquilo tudo caiu no chão e se espatifou, Miguel viu, tem um violão aqui? Vocês estão escondendo isso de mim? Foi uma cena muito linda. E os animais, por falar nesse cachorrinho, eles são tidos na animação como seres mágicos, protetores, ajudadores dos homens, verdadeiros guias espirituais, que é o que eles são de fato. Então, a tataravó de Miguel no mundo espiritual, aí mostra como que era essa tataravó, o que ela estava fazendo lá no mundo espiritual. Num dado momento, ela se encontra com um neto. O Miguel, ele consegue, através de uma coisa lá que acontece no filme, ir para o mundo espiritual mesmo sem ter morrido. Então ele encontra a tataravó, que foi onde essa tradição de não pode música começou. E ele ali, num dado momento, conversando com a tataravó, ele ouve da boca dela, ela reconhecendo que a mulher abandonada, né? Que ela vivia com o marido que foi embora e que após engravidar da atual bisavó de Miguel, que agora é aquela velhinha idosa sem memória, ela começou a fazer muita pressão na relação com o marido, pois cada um naquele momento queria viver o seu sonho. Ela queria viver o sonho de ser mãe e ter uma família, ele queria viver o sonho de ser músico e de ser reconhecido. E naquele momento, essa tataravó de Miguel, conversando com ele, diz: não, eu coloquei muita pressão para ele, né? Reconhecendo que tem um lado, né? Tem o lado do que vai embora, do que abandona, e tem o lado do que fica, que não é só uma vítima, é alguém que, no caso da tataravó de Miguel, colocou muita pressão na relação, que talvez então tenha reconhecido que não deu liberdade para o outro viver o sonho que ele queria e ela ter a liberdade de viver o sonho que ela queria. Bem, queridos amigos, aguarde a parte 2 dessas reflexões. Eu agradeço muito a atenção, muito obrigada e até o nosso próximo vídeo.